Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro como novo titular da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras teve seu nome aprovado no plenário do Senado na tarde de hoje, quarta-feira, por 68 votos a 10 em votação secreta. Agora ele está apto a ocupar a vaga na PGR que nos últimos 2 anos esteve a cargo de Raquel Dodge. Caberá ao presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeá-lo por meio de decreto. A sessão ocorreu logo após a aprovação do indicado na Comissão de Constituição e Justiça, a chamada CCJ, onde recebeu 23 votos a favor e 3 contrários. Em cerca de horas de sabatina, Aras defendeu a independência do Ministério Público em relação aos outros poderes da República e lembrou da importância de que a relação seja harmônica. Solta o primeiro vídeo aí que a gente tem dessa sabatina, Robson. Vai lá. Então, eu asseguro a vossas excelências que não faltará independência a esse modesto indicado, porque as garantias constitucionais nos asseguram do respeito a todas as opiniões e a tolerância no ambiente democrático. E, especialmente, o respeito às minorias integram o nosso modelo político adotado em 88. Sobre a Lava Jato, Augusto Aras avaliou que houve excessos, mas defendeu a operação. Lembrou da importância de se aprimorar o combate aos crimes de colarinho branco, ampliando as investigações. Solta o segundo vídeo, Robson. Essa é a nossa intenção, levar toda a experiência da Lava Jato para os estados e municípios como um padrão de excelência a ser seguido. Mas, repito, senhoras senadoras, senhores senadores, sempre com o respeito à Constituição e às leis do país. Augusto Aras também falou sobre o chamado ativismo judicial, que é quando magistrados agem de acordo com as próprias convicções, passando por cima, eventualmente, da Constituição. Às vezes convicções, às vezes posicionamentos políticos mesmo, né? Ele cobrou que o Legislativo cumpra o papel designado pela Carta Magna. Solta o vídeo, Robson. Creio eu, antecipando, que não poderiam ser objeto de ativismo judicial. Dentre eles, aborto, descriminalização da maconha. São temas caros, relevantes e que devem merecer a apreciação do Congresso Nacional e não ser objeto de ativismo judicial. E o Augusto Aras comentou também a possível indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador em Washington, nos Estados Unidos. Na avaliação dele, não se configura nepotismo. Solta o vídeo, meu caro Robson. Eu não posso me manifestar concretamente, porque não devo, porque o deputado Eduardo Bolsonaro ainda vai ser objeto de sabatina nessa casa. Mas posso dizer com a tranquilidade de que a súmula que disciplina o nepotismo não a estende a agentes políticos. Se considerasse nepotismo, não teria sido indicado para o cargo, provavelmente, né? Agora, Augusto Nunes, eu gosto da declaração dele, que é a minha posição há anos nesse programa aqui, até antes de eu participar desse programa, de que aborto, legalização de drogas são temas para ser debatidos no Congresso Nacional. Não é para o Supremo Tribunal Federal ficar legislando, como eu falei no primeiro bloco, e aliás, como disse muito bem o ministro Luiz Edson Fachin. Então, nesse ponto, estou de acordo. Se é para mudar a lei a respeito desses temas, polêmicos sempre, não vamos entrar aqui nessa discussão hoje, mas que seja feito por meio do Congresso Nacional, que é como aconteceu recentemente lá na Argentina, onde o Senado acabou derrubando a tentativa de alterar a legislação nesse sentido. Agora, a gente viu e comentou nas últimas semanas, Augusto, que o Augusto Aras dava declarações na sua turnê pelos gabinetes dos senadores, conforme os interesses políticos do interlocutor com o qual ele estava conversando. Então, para a turma anti-Lava Jato, ele criticava os excessos, desvios, personalismos e etc. da Lava Jato. Para outra turma, ele afetava ali uma preocupação com o combate à corrupção, à impunidade, e fica uma certa incógnita do que ele realmente vai fazer uma vez passada essa novela, todo esse teatro, todo esse circo, se ele realmente vai podar, vamos dizer assim, o combate à corrupção no mau sentido, aquele que blinda os políticos, ou se uma vez no cargo, ele vai agir conforme a lei, conforme as provas que tiver e vai denunciar quem tiver de denunciar, seja deputado, seja senador, seja filho de presidente, seja presidente e qualquer um que passe por aí, desde que haja de fato provas de crimes. Vamos lá. Começando pelo ativismo judicial, concordo com o que você disse e repito, o legislativo legisla,
o judiciário julga e o executivo executa. Então o nome já determina as fronteiras aí de cada poder. O Supremo tem exagerado nisso, legisla o tempo todo sobre todos os assuntos, precisa ter controle aí. Esse tipo de sabatina continua sendo um teatro, né? Se eu quisesse usar uma palavra mais dura, eu diria que é um espetáculo da hipocrisia, como sempre, porque você num país com a justiça mais avançada, um procurador daria voz de prisão a vários dos inquisidores ali que aparecem, né? Fazendo perguntas aí como se fossem mesmo pais da pátria. Mas ele se saiu bem justamente por isso. Ele é um bom ator para desempenhar esse papel com esse tipo de plateia. É a prática que vai mostrar quem é o Augusto Aras. Aí não dá, para ser sincero com essa gente, e nenhum candidato a procurador é sincero nesse tipo de sabatina. Não gosto, né, dessas menções a excessos da Lava Jato. Quais excessos? Quais? A condição coercitiva do Lula? Bobagem. Alguém ficar preso e na prisão decidir contar o que sabe e colaborar com a justiça? Também não faz sentido. A Lava Jato é respeitada mundialmente porque criou um novo modelo especialmente eficaz para o desbaratamento de organizações criminosas que incluem os representantes dos 3 poderes. Então, a Lava Jato não cometeu excesso, não, quando tornou públicas determinadas descobertas, quando a Lava Jato foi à imprensa para falar, né, para se defender das acusações que os réus, que os bandidos, né, mesmo já identificados como criminosos, não paravam de fazer. Eles ficam atacando o Sérgio Moro o tempo todo. O Sérgio Moro não pode nem dar palestras para falar da Operação Mãos Limpas. Então a Lava Jato não cometeu excesso, não. Quem não é bandido não tem queixas a fazer. Quem não tem culpa no cartório não tem do que reclamar. Tá? Então esse é problema de bandido. Prova disso é que na sessão de ontem, o Senado ficou prestando homenagens aí ao líder do governo, o Fernando Bezerra, que tá com problemas aí porque tem um prontuário razoável e foi tratado como um homem honrado aí. Tá? Então, é assim que age o Senado. Mas não faz sentido perguntar o que ele acha da indicação do Eduardo Bolsonaro. Quem dirá se o Eduardo Bolsonaro pode ou não ser embaixador é o Senado. Eles estão querendo o voto do procurador por quê? Isso não tem nada a ver com a indicação. Agora, a atitude dele na prática, os gestos que ele terá, as decisões que tomará envolvendo a Lava Jato, é que vão mostrar quem é Augusto Aras, repito. O que eu adianto é o seguinte: eu tenho conversado bastante com jovens juízes e promotores. É bom que ele mantenha um apoio firme à Lava Jato, porque senão a Lava Jato vai continuar sem ele. Sem ele. Nenhum procurador hoje tem força para manietar a Lava Jato. Não conseguirá. Quem tentar vai ser atropelado também. Por quê? Porque tanto o Ministério Público quanto o Judiciário, nas instâncias inferiores, estão convencidos de que o Brasil de fato mudou com a Lava Jato para melhor. Os brasileiros aprenderam que todos devem ser tratados igualmente perante a lei, e foi isso que a Lava Jato fez. Não interessa se é presidente da República ou porteiro do Palácio do Planalto, com todo o respeito pelos porteiros, que são certamente melhores, eram melhores que os ocupantes dos gabinetes nesses anos de roubalheira. Então o Brasil não quer voltar para trás e não voltará. José Maria Trindade.
Olha, Augusto e Felipe, foi uma abordagem muito firme ali, eu achei, do Augusto Aras, viu? E ele fez algumas revelações importantes. Antes disso, eu quero dizer que esta sabatina foi ensaiada. Houve uma premiere, vamos dizer assim, quando o então indicado Augusto Aras, que agora já está aprovado, né, foi a uma reunião de líderes de partidos políticos no gabinete do presidente senador Davi Alcolumbre. E ali estavam todos os líderes, uma situação incomum para o indicado, e ele respondeu as perguntas dos líderes, ou seja, ali no fechado, o que os líderes realmente queriam saber. É verdade que ele saiu dali, visitou todos os senadores, tudo de novo, e lá no escondidinho ele conversou e prometeu coisa para todo lado como se fosse um candidato, e realmente era um candidato a Procurador-Geral da República, só que o colégio eleitoral é pequeno demais, 81 senadores. E ele tanto que falou mal da Lava Jato para quem não gosta da Lava Jato, falou bem da Lava Jato para quem gosta da Lava Jato, falou bem do governo para quem gosta do governo, que foi aprovado, e é isso mesmo. A gente fica sabendo, por exemplo, que nesse caso aí do filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, se ele for aprovado no Senado, como tudo indica, né, ele terá um processo contra ele aberto no Supremo por nepotismo. E aí ele já antecipou, é uma fala aberta dele, de que no Ministério Público dele, né, não haverá posicionamento contra a indicação do filho do presidente para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Ele não acha nepotismo, e está certo, porque já houve análise assim do Supremo Tribunal Federal, que quem faz o controle constitucional. Outro ponto muito importante, ele fez durante essa sabatina uma denúncia que eu considero séria e que eu já venho falando há muito tempo. Esse pessoal da lista tríplice dominou a Procuradoria-Geral da República durante os últimos 16 anos, 16 longos anos. E ele fala com todas as letras que veio para acabar com este grupo que dominou a Procuradoria-Geral da República. E aí, no meio da sabatina, ele aponta o dedo para a ex-procuradora-geral Raquel Dodge. Antes de sair, ela reestruturou a Procuradoria-Geral da República, nomeou para cargos definidos ali aliados, né, e retirou parte importante da cúpula da Procuradoria-Geral da República e redistribuiu. Quem sabe até vagas na garagem, porque ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal por vaga na garagem da Procuradoria-Geral da República. Veja como o poder é disputado palmo a palmo, senhores. Palmo a palmo, cadeira a cadeira, mesa a mesa. Essas pessoas pensam que são os donos do poder, são os donos da Procuradoria-Geral da República. Daí essa grita do presidente Jair Bolsonaro, está escolhendo alguém fora da lista tríplice. Sim, a eleição do presidente Jair Bolsonaro foi de ruptura, e a chegada de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República é uma ruptura com tudo que está aí. Ele vai montar uma equipe, vai desfazer portarias feitas aí de última hora pela Procuradora-Geral Raquel Dodge e vai refazer a Procuradoria-Geral da República. E uma promessa que está na moda, né? Acabar com a caixa preta e tornar transparente esse quase poder, porque a Constituição de 88 definiu o Ministério Público de tal forma independente, administrativamente, financeiramente, organicamente, que virou um tipo de quarto poder. E isso está na Constituição. Então, o Augusto Aras, nesta sabatina, pode ter se comprometido com preceitos que ele não pode recuar. Por exemplo, sobre o ativismo judicial e sobre decisões aí. Ele até citou aborto, uso de drogas. Senhores, não é que o Congresso Nacional não decidiu sobre o aborto. Ele decidiu não mudar, ou seja, decidiu não decidir. E esta é uma decisão dos deputados e senadores, porque esse assunto foi discutido, não foi votado ou foi rejeitado em várias comissões. Ou seja, tem que se respeitar a decisão do Congresso em não decidir, ou seja, de manter assim. Seria ativismo aprovar qualquer coisa diferente. O Supremo está na pauta lá para decidir sobre os dois assuntos, aborto
e liberação de drogas, né? Então, é esse o posicionamento dele. O que não está definido ainda é sobre a parte política, se ele vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro ou continuar nas teses. Mas foi uma sabatina assim, até esclarecedora. Eu achei que revelou pontos importantes. Exatamente. Aliás, aproveitando esse tema aqui da sabatina, eu queria registrar o posicionamento de Renan Calheiros Augusto Nunes. Tá aí. Renan Calheiros disse na CCJ do Senado que de todos os atos do governo Bolsonaro, a indicação de Augusto Aras foi o mais acertado. Renan disse, o mais competente para exercer esse cargo. Então ele usou essas palavras, foi o mais acertado e que o Aras é o mais competente para exercer esse cargo. Isso aí é claro que traz preocupação para todos aqueles que prezam pelo futuro do país, né, Augusto? É o depoimento de um prontuário ambulante, né? Quer dizer, normalmente isso resultaria em outros países aí, sérios mesmo, resultaria na rejeição do nome do Augusto Aras. É que todo mundo sabe que o Renan Calheiros, ele tá preocupado até com o guarda da esquina, porque qualquer um que der voz de prisão, para ele, vai provocar, pelo menos vai fazer com que ele saia desabalado da carreira, né? É como aquele grito de óleo rapa no Rio de Janeiro de antigamente, que segundo Nelson Rodrigues, fazia com que todos os inocentes fugissem também. No caso do Renan, que tem um medo de cadeia e justificadíssimo, imagina, ele trata bem o procurador, claro. Exatamente. É sempre bom lembrar que o Procurador-Geral da República é o responsável por denunciar parlamentares, assim como presidente, vice-presidente, para o Supremo Tribunal Federal. Denúncias criminais. Então o Renan, que tem lá um prontuário, como diz o Augusto Nunes, é alvo lá de mais de... Era de mais de 20, chegou, parece, a ações penais e tal, mas ele conseguiu... ele conseguiu o arquivamento de vagas. Celebrou, né? Não foi ele que pediu o arquivamento. É claro que ele estava lutando pelo arquivamento, mas ainda restam várias ações para caminhar e elas não caminham nunca. Por isso que a gente desconfia desse imenso poder que Renan Calheiros tem, aparentemente maior do que o do Lula, que já foi preso, né? Então é natural que um parlamentar enrolado com a justiça, como o Renan Calheiros, bajule o Procurador-Geral da República na esperança de não ser denunciado por ele. Por isso que normalmente essas sabatinas no Senado Federal são grandes teatros de bajulação, como eu já comentei anos atrás, tanto para o PGR, que é quem denuncia, quanto para o futuro, o postulante a ministro do Supremo, que é quem julga. Então é sempre um teatro de bajulação. Hoje a gente viu isso de novo, mas felizmente tem algumas figuras ali no Senado, principalmente daquele grupo Muda Senado, que estava querendo a CPI da Lava Toga, que estava querendo o veto integral à lei de abuso de autoridade, que fizeram perguntas mais incisivas, como o próprio Alessandro Vieira, que lidera esse grupo. Agora, queria fazer outro registro a respeito disso, mas a Maria queria falar, diga, Zé. Eu queria dizer o seguinte, que eles já brigaram com ex-procuradores como Janot, chamado de Janote pelo ex-presidente e senador Fernando Collor, né? E chegaram à conclusão que não é uma boa política, não. Então, isso aí é o caso do trocadilho, do Renan, né? O caso do trocadilho dizer o seguinte, quando o santo é demais, até a esmola desconfia, né? Eu só queria fazer o seguinte registro. Se conversaram sem testemunhas o Aras e o Renan, eu espero que o Aras não cumpra o que prometeu ao Renan. Exatamente, eu torço também para que o Aras não dê bola a essa bajulação. Exatamente. E faça o que tiver de fazer de acordo com a lei e as provas. Agora, teve um caso curioso também, queria acrescentar aqui, que o Augusto Aras, nessa sabatina no Senado, citou o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. E o antropólogo não gostou de ter sido citado pelo Augusto Aras e escreveu o seguinte no Twitter, abro aspas, repudio a menção ao meu nome por esse deplorável Aras indicado à PGR em sua sabatina no Congresso. Distorceu, adulterou, pisoteou a lição de um texto meu com suas patas sujas. Esse cinismo descarado do governo recorda, aí falou da frase que tem lá no portão de Auschwitz. Augusto, fecha aspas aqui para o antropólogo. O Augusto Aras mencionou o Eduardo Viveiros de Castro, repito, ao falar sobre povos indígenas.
Abro aspas aqui, mas quem quer que estude Viveiros de Castro no seu perspectivismo vai compreender a riqueza da necessidade de preservar os costumes, as tradições, o modus vivendi de cada comunidade nativa originária. Nós sabemos que a compreensão de como pensa o outro nos enriquece profundamente, porque nós deixamos de ter uma certa hegemonia do pensamento racional de matriz ocidental para compreender que o indígena enxerga a sucuri como elo entre o céu e a terra. É preciso compreender que o índio, na sua dignidade de ser humano, também quer vida boa, também quer vida compatível com suas necessidades. Fecho aspas. Está aí o discurso, é claro, bonitinho do Augusto Aras, indicado ao cargo de Procurador-Geral da República, mas aparentemente o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro não gosta muito desse governo, né? Porque ele falou cinismo descarado do governo. Então, tá elogioso o texto, não dá para entender. Ele ficou bravo com o quê? Ficou bravo. Chamou de deplorável, falou que distorceu, não gostou de ser citado. Provavelmente é alguém que já não gosta muito do governo, já que falou do cinismo do governo, não só da declaração do Aras. Estava rindo aí, né, Zé Maria? Fala. E saiu também aí do debate essa treta entre ele e a ex-procuradora Raquel Dodge, né? Ele fala da criação da Ordem das Camélias, que a procuradora, depois de homenagear 131 personalidades que lutaram contra a escravidão, ela decidiu criar também a Ordem das Camélias para homenagear os integrantes do Ministério Público que defendem a liberdade e tal, e ele ironiza. E a Raquel Dodge se defende, ela... em tempo, né, isso durante a sabatina, ela disse que tomou todas as medidas e que não foi nada para esconder o que acontece nas entranhas da Procuradoria-Geral da República e que não assinou portarias que dificultassem a atividade do futuro procurador. Ele, o Augusto Aras, disse que ela engessou a gestão da Procuradoria e fez nomeações que não podem ser revertidas.